Olá a todos, estamos de volta com resumos de filmes. Neste vídeo, vou recapitular um dos filmes de suspense de 2016, intitulado Pet. Antes de entrarmos na história, eu gostaria de desejar a todos um dia feliz e ótimo. Sem mais demora, vamos direto para a história. O filme começa quando um homem chamado Seth acorda com um alarme de manhã cedo. Depois de tomar café da manhã, ele vai para o trabalho, que fica em um abrigo de controle de animais. Ele parece gostar muito dos cães dali, dos quais cuida com atenção e alimenta todos os dias. Mais tarde, enquanto Seth está voltando para a casa de ônibus, sua atenção é atraída por uma garota bonita escrevendo em um caderno. Ele imediatamente se aproxima dela e a cumprimenta pelo nome, Holly, o que deixa a garota surpresa, já que ela não o reconhece. Seth explica que eles estudaram no mesmo ensino médio e que todo mundo conhecia Holly, já que ela era bastante popular. Seth pergunta se ela é escritora, mas ela nega e diz que é apenas garçonete. Depois de uma conversa constrangedora, Holly desce do ônibus antes mesmo que Seth tenha a chance de chamá-la para sair. It was nice to see you again. Nice to see you too. Hey, if you're not doing anything, get a coffee. Naquela noite, Seth procura Holly nas redes sociais e logo encontra seu perfil no Facebook, que revela que ela está solteira. Na manhã seguinte, no trabalho, Seth pergunta ao segurança, Nate, como conquistar uma garota de quem gosta. Nate fica irritado, já que eles não são próximos o suficiente para discutir esse tipo de coisa. Mesmo assim, ele aconselha Seth a ser confiante. Mais tarde, enquanto trabalha, Seth faz uma descoberta estranha nas instalações de controle de animais quando percebe uma porta que leva a uma sala abandonada. Ao voltar para casa, ele novamente começa a perseguir obsessivamente o perfil de Holly e anota seus gostos e desgostos. Na manhã seguinte, Seth ensaia como falar com Holly. Em seguida, ele chega ao restaurante onde ela trabalha, que ele rastreou a partir do perfil dela. Quando Holly vem anotar seu pedido, Seth a lembra do encontro deles no ônibus, mas, para seu choque, ela insiste que não o reconhece. A situação rapidamente fica constrangedora e ele elogia o cabelo dela, o que apenas aumenta o desconforto dela. Mais tarde, enquanto Seth está fazendo sua refeição, Holly se aproxima para ver se ele precisa de mais alguma coisa. Ele aproveita o momento para chamá-la para o show do cantor favorito dela, mas Holly recusa diretamente, dizendo que tem namorado. Seth se recusa a acreditar nisso, então a garçonete, visivelmente perturbada, joga o recibo na mesa e vai embora. À noite, vemos Holly voltando para casa depois do trabalho, mas ela sente que alguém a está seguindo e vemos que não é ninguém menos que Seth. Holly corre rapidamente para seu apartamento, onde cumprimenta sua colega de quarto, Claire, e conta sobre o cara assustador. Holly então recebe uma ligação bêbada de seu ex, Eric, que quer vê-la, mas ela recusa e desliga. Mais tarde, vemos as duas colegas de quarto bebendo juntas. Durante isso, Claire pede à amiga que perdoe Eric pelo que aconteceu e siga em frente. Mas Holly diz que não consegue fazer isso. Na manhã seguinte, quando Holly chega ao trabalho, fica chocada ao ver que alguém lhe enviou um buquê de rosas com um cartão que diz, seja minha. À noite, ela chega ao bar onde Eric trabalha, e ele pede desculpas por ter ligado bêbado na noite anterior. Ela pede para ele não mandar mais rosas, mas ele diz que não mandou, o que deixa Holly chocada. Eric então pede para eles voltarem, mas Holly parece hesitante, já que ele a traiu no passado. De repente, Seth também chega ao bar e se senta em uma mesa próxima para ouvir a conversa deles. Mais tarde, Holly sai do bar e escreve algo em seu caderno, bem quando Seth se aproxima e puxa a conversa. Ele então admite de forma chocante que foi ele quem mandou as rosas. Então Holly o reconhece do restaurante e pergunta com raiva o que diabos ele quer. Ele tenta expressar seus sentimentos, mas Holly, furiosa, bate nele e volta para dentro do bar. Quando ele continua incomodando, Holly chama Eric, que imediatamente intervém e dá um soco violento em Seth. Eric então joga o cara para fora do bar, mas Seth fica radiante quando vê o diário de Holly caído do lado de fora. Ao voltar para casa, Seth começa a ler o diário, onde descobre todos os segredos mais profundos de Holly, alguns dos quais o deixam profundamente abalado. Em outro lugar, Holly está extremamente preocupada por ter perdido o diário e compartilha sua preocupação com Claire. No dia seguinte, Seth investiga a sala misteriosa em seu local de trabalho e logo descobre uma escotilha ali que leva a um porão secreto. Nos dias seguintes, vemos Seth construindo uma jaula naquele porão, usando ferramentas compradas online e instruções de um tutorial do WikiHow. Quando ela fica pronta,
Ele pega um sedativo destinado a cães e testa em si mesmo, o que instantaneamente o deixa inconsciente. A cena então corta para alguns dias depois, quando Holly está voltando para casa tarde da noite e sente que alguém a está seguindo. Vemos que é ninguém menos que Seth. Então, em certo momento, Holly pega spray de pimenta e atinge o homem, que acaba sendo um infeliz morador de rua. Uma Holly em pânico foge, enquanto Seth observa tudo das sombras. Pouco depois, Holly volta para casa, mas não demora para Seth invadir pela janela. Holly está no banheiro quando ouve um barulho e pergunta se é Claire, mas não recebe resposta. Em seguida, ela vai para a cama dormir. Mas então... Don't worry, it's safe. I tested it on myself. Mais tarde, Seth chega ao seu local de trabalho, onde tenta contrabandear o corpo de Holly, colocando-a dentro de uma caixa enorme, mas é confrontado por Nate, que pergunta o que ele está fazendo. Então, Seth inventa rapidamente uma desculpa, dizendo que o chefe mandou ele cuidar de uma entrega tarde da noite. Na cena seguinte, Holly acorda e se vê seminua, presa dentro de uma jaula, o que a deixa horrorizada. A garota em pânico tenta forçar a fechadura, mas apenas quebra a unha no processo. Ela grita de terror, mas seus gritos são abafados pelo som dos cães latindo e ninguém consegue ouvi-la. Na manhã seguinte, Seth chega ao porão com uma bacia para Holly usar como banheiro, mas ela apenas o ataca com xingamentos. O homem afirma que está fazendo isso para o bem dela e vai embora sem deixar comida. A cena corta para alguns dias depois, quando vemos Holly em um estado deteriorado. Então Seth leva água e comida para ela. Ela se agarra desesperadamente à perna dele e implora para que ele não vá embora, mas ele diz que também é difícil para ele e que eles precisam estabelecer alguns limites. Depois que ele parte, a mente de Holly começa a pregar peças nela, o que a faz alucinar Claire. Claire diz que Seth inevitavelmente vai matá-la e pergunta o que ela pretende fazer. Ela tenta provocar Holly, dizendo que ela está se deixando ser derrotada por um patético. No dia seguinte, Seth retorna ao porão e diz a Holly que não tem planos de forçá-la e que só espera não ter que matá-la. Ele afirma que está fazendo tudo isso para salvá-la, já que, para ele, ela é uma pessoa especial. Seth acredita que a pessoa que ela mostra por fora é diferente de quem ela realmente é. Então, ele quer revelar a verdadeira Holly, para ver se ainda existe uma chance de salvá-la. Mais tarde, Seth sai do porão apenas para encontrar Nate, que pergunta com raiva se ele estava entrando escondido na área proibida. Seth afirma que não estava e vai embora para retomar seu trabalho. Enquanto isso, no porão, Holly conversa novamente com a alucinação de Claire e revela que seu plano é esperar. Na manhã seguinte, Seth retorna ao porão com o diário de Holly. Então, a mulher enfurecida o chama de ladrão. Ele diz calmamente que sentiu pena dela, especialmente depois de ler os trechos em que ela escreveu sobre amor. Então Seth, de repente, pergunta como Claire tem estado esses dias, deixando Holly paralisada em choque. Ele confessa que, às vezes, antes de entrar, a ouve falando em duas vozes, o que o havia apavorado no início. Ele pergunta se ela está ali agora, e Holly vê Claire diretamente atrás de Seth. Ainda assim, ela nega. Em uma reviravolta chocante, Seth revela a Holly que Claire nem sequer existe e não passa de um fragmento da imaginação dela. É revelado que Holly e Eric já foram noivos, mas as coisas tomaram um rumo distorcido quando ele a traiu com a verdadeira Claire, a melhor amiga de Holly. A cena então corta para um flashback das duas garotas voltando para casa certa noite. Durante isso, Holly confronta sua melhor amiga sobre a traição. Claire explica nervosamente que elas estavam bêbadas e que aquilo não significou nada. Mas Holly explode de raiva e dirige o carro de forma imprudente, causando um acidente violento. As duas sobrevivem à batida, mas Holly, de forma chocante, tira um pedaço de vidro do próprio corpo e o enfia no olho de Claire, matando-a instantaneamente. No presente, Seth conta tudo isso para Holly, que insiste que é escritora e que aquilo era tudo ficção. Mas Seth explica que foi por isso que não foi imediatamente à polícia e a seguiu por alguns dias para ter certeza. Em outra reviravolta bizarra, descobrimos que Holly é, na verdade, uma serial killer, e Seth havia testemunhado uma série de assassinatos brutais que ela cometeu enquanto voltava para casa à noite. Apesar de tudo, Seth insiste que a trancou para salvá-la e impedir que ela machucasse mais alguém. Holly parece visivelmente comovida com isso e pede desesperadamente para que ele a salve. Depois que Seth vai embora, Claire aparece novamente e aplaude Holly por sua atuação digna de Oscar. Acontece que a mulher estava apenas fingindo para fazer Seth acreditar que há uma chance de salvá-la.
No dia seguinte, Seth volta ao porão e pergunta a Holly por que ela cometeu todos aqueles assassinatos e por que não parou em Claire. Ela responde que foi simplesmente porque podia. Então, de repente, começa a bater a cabeça contra a jaula, deixando-se ensanguentada. Ela exige que ele a solte e avisa que, se ela se matar ali embaixo, a vida dele também acabará, com as impressões digitais dele por todo o lugar. Isso assusta Seth. Então ele sobe silenciosamente para trabalhar, onde seu superior o chama ao escritório. Acontece que Seth não tem limpado o lugar direito, e Nate relatou que não o vê há 2 dias. Seu superior dá a Seth uma advertência disciplinar e avisa com firmeza que ele será demitido se continuar relaxando. Seth se preocupa em perder o emprego e promete que isso não vai acontecer de novo. No dia seguinte, ele vai para o porão pela sala abandonada, o que é notado novamente por Nate. Seth logo se aproxima de Holly e lhe dá apenas uma barra de chocolate como comida por causa do escândalo da última vez, quando ela bateu a cabeça. Ele começa a ir embora, mas Holly decide manipulá-lo e diz que sonhou na noite anterior com os dois vivendo juntos em uma casa na praia. Ela diz que eles eram felizes e que talvez seja assim que as coisas deveriam ser. Isso finalmente amolece o coração de Seth, então ele concorda em pegar alguns lanches para ela na máquina de vendas. Depois disso, Seth sai da sala e Nate, que suspeita que algo está errado, abre a porta da sala abandonada, que logo o leva ao porão secreto. Lá seus olhos se arregalam de horror ao ver Holly trancada em uma jaula. Ela fica feliz ao vê-lo e pede que encontre algo para quebrar a fechadura, insistindo que não há tempo a perder. Nate tenta desesperadamente abrir a fechadura, mas infelizmente Seth retorna com os lanches e fica chocado ao vê-lo. Mas, surpreendentemente, Holly o vê e, em vez disso, faz um gesto para Seth matar Nate. Seth hesita, mas quando Holly começa a falar sobre como o amor verdadeiro exige sacrifício para Nate, Seth imediatamente acerta Nate na cabeça antes de esfaqueá-lo brutalmente várias vezes. Apesar do ataque brutal, Nate ainda está vivo, então Holly incentiva Seth a acabar com ele usando um bloco de concreto. Seth hesita no início, mas sob a pressão dela, finalmente cede, esmaga a cabeça do pobre homem e o mata. Seth fica destruído pelo que fez, mas Holly o acalma e lhe dá instruções de como se livrar do corpo. Seth obedece e remove os dentes e as impressões digitais do homem morto para que ele não possa ser identificado. Ele então mutila o corpo e o dá de comida aos cães do abrigo. Depois incinera o que restou e Holly o orienta exatamente sobre o que dizer. Assim, Seth liga para seu superior, dizendo que Nate o deixou no comando e não voltou. Mais tarde, ele finalmente se livra dos dentes em um rio próximo, apagando os últimos vestígios de seu crime. Depois desse incidente, Seth é consumido pela culpa por suas ações, mas Holly friamente diz que fica mais fácil e que a primeira vez é sempre a pior. Seth insiste que foi apenas um acidente, mas ela discorda, afirmando que os dois são iguais e nasceram para fazer isso. Seth argumenta que não teve escolha e que tudo o que fez foi para salvar Holly de cometer mais crimes. Ele implora para que ela mude, para que ele possa soltá-la e os dois possam viver suas vidas juntos. Nesse momento, Holly tenta seduzi-lo, mas Seth recusa suas investidas. Então, ela o acusa de não amá-la. Seth insiste que a ama, mas Holly fica muito chateada, fazendo com que ele deixe o porão. Na cena seguinte, uma detetive chega ao abrigo para interrogar Seth sobre o desaparecimento de Nate. Seth afirma que Nate recebeu uma ligação, teve que encontrar alguém naquela noite e o deixou no comando. No entanto, a detetive rapidamente percebe várias falhas na história dele, já que não havia registro de ninguém saindo do prédio naquela noite. E os registros telefônicos de Nate não mostram nenhuma ligação recebida naquele horário. Seth tenta agir de forma muito normal e inocente, mas fica claro que ele não conseguirá manter isso por muito tempo. Algum tempo depois, Seth vai ver Holly para alimentá-la, mas ela se recusa a comer, pois ainda está irritada com ele por ter rejeitado suas investidas. Isso continua por dias, e quando Seth pergunta o que há de errado, Holly diz friamente que ele não pode salvá-la, nem dar o que ela precisa. Quando Seth pergunta o que é isso, ela responde que precisa de uma prova de amor verdadeiro e exige que ele corte um dos dedos. Seth fica horrorizado e recusa imediatamente, o que apenas leva Holly a manipulá-lo ainda mais. Ela diz a ele que pensou que ele fosse a única pessoa que realmente estaria ao lado dela no fim. Quando Seth se vira para ir embora, Holly diz amargamente para ele não voltar se ela não passa de um animal de estimação para ele. Mais tarde, vemos que Seth fica profundamente afetado pelas palavras dela.
Então, depois de pensar um pouco, ele volta novamente ao porão com uma faca. Ele começa a cortar dolorosamente o próprio dedo, enquanto Holly observa com diversão, distorcida e satisfação. No entanto, no momento em que termina, Holly pega a faca e ameaça cortar a própria garganta se ele não abrir a porta da jaula. O pânico toma conta de Seth e ele relutantemente destranca a porta, libertando-a. Holly então se aproxima dele e diz que ele a salvou e que é por isso que ela o ama. Ela o puxa para um beijo apaixonado, apenas para de repente cortar sua garganta. Nesse momento, ela mais uma vez vê a visão de Claire, que parece abrir a porta para ela. A cena então corta para algum tempo depois, quando Holly está de volta com Eric e os dois vivem felizes juntos. Enquanto o casal toma café da manhã, descobrimos que Holly agora é uma escritora publicada e lançou uma história claramente inspirada em sua própria vida. Nesse momento, uma mensagem aparece no telefone de Eric. E quando Holly verifica, percebe que ele a está traindo de novo. Ela então olha para uma faca e considera brevemente matá-lo, mas acaba reprimindo o impulso antes de entregar o telefone a ele. Mais tarde, Holly vai até um armazém abandonado, onde se aproxima de uma jaula que mantém um homem em cativeiro. Ela calmamente diz a ele que, mais cedo naquela manhã, quase machucou Eric, mas conseguiu se impedir porque pensou nele. Nesse ponto, percebemos que o homem não é ninguém menos que Seth, agora tão brutalmente mutilado que mal consegue ver ou falar. Parece que Holly finalmente parou de matar pessoas e, em vez disso, canaliza todos os seus impulsos assassinos em Seth. No fim, Seth conseguiu salvar Holly, mas ao custo devastador da própria liberdade e da própria vida. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais vídeos como esse.